Eu vou tentar fazer um percurso não muito alongado, vou tentar, porque eu sou muito apaixonado por mitologia grega, para explicar a origem das musas nessa mitologia, como é que se chega ao surgimento das musas. Na verdade, o que é o mito? Mythos, em grego, significa exatamente narrativa, é uma história contada para dar conta de aspectos da nossa vida, da nossa existência, da existência do mundo, da origem das coisas, a partir de uma certa perspectiva, vamos dizer, ancorada no fantástico. Mas nem por isso ela é completamente irracional no modo como é concebida, ela tem uma relação causal. Então, quando você pega o mito grego antigo, claro, não são explicações científicas, não são explicações filosóficas do mundo, das coisas humanas, nada disso, mas são histórias que têm uma relação de causa e efeito que vão tentar explicar a capacidade explicativa e, portanto, a importância do mito vem sendo redimensionada no curso da história. Então, quando você olha para a Grécia Antiga e os gregos se perguntavam, como nos perguntamos ainda hoje, num ambiente mais científico, qual é a origem de tudo? Qual é a origem do cosmos? Existia o nada e do nada surgiu alguma coisa? E se existia alguma coisa que deu origem ao cosmos, que coisa era essa? São aquelas perguntas primordiais que têm forte natureza filosófica. Quando você tem instrumentos científicos para explicar isso, ok, então você laiciza, você racionaliza essa explicação. Então são aquelas perguntas primordiais que têm forte natureza filosófica. Quando você tem instrumentos científicos para explicar isso, ok, então você laiciza, você racionaliza essa explicação. Quando você não conta com esse instrumento, a pergunta permanece, mas o ser humano lida muito mal com perguntas sem resposta. Então o mito, ele ocupa esse espaço para oferecer um certo tipo de resposta, de Gaia. Porque na mentalidade do homem grego, o nada não pode dar origem a alguma coisa. Então não existia o nada e do nada surge algo. Já existia Gaia. Gaia, a deusa terra, sempre esteve ali. E ela deu origem a Uranus, que é o deus céu. Ah, mas como é que ela deu origem a Uranus? Ela deu origem a Uranus. Então não tem uma explicação racional para isso. Foi por mitose ou foi por meiose? Não tem essa dúvida. Gaia deu origem a Uranus, o deus céu, que nasce do mesmo tamanho que a deusa terra e fica sobre ela, pressionando-a. O que acontece quando Uranus nasce de Gaia e nasce do mesmo tamanho que Gaia e sobre Gaia, ele começa a fecundar a própria mãe. Ele é filho de Gaia e começa a fecundar a própria mãe numa relação incestuosa. E ao fecundar a própria mãe, e ele pressionava a mãe engravida, Gaia engravida, veja, a gente está falando de mito. Gaia engravida e começa a sentir dores horríveis. Exatamente, porque agora no seu ventre ela carrega uma série de filhos que não tem espaço para sair porque o céu continua pressionando terra. Ela faz algo ardiloso, ela chama o primogênito, o filho mais novo dela, chamado Crono, ou Cronos, e fala assim, Cronos, você vai ter que tirar o seu pai, irmão, aí de cima, porque eu não aguento mais de dor. E dá a ele uma foice. Cronos, então, filho de Uranus e de Gaia, vai até o membro sexual do seu pai, Uranus, e decepa. Uranus, gritando de dor, se separa de Gaia. Por isso que nós estamos aqui no espaço liberado por céu, que gritando de dor se separa de Gaia. E então a deusa Terra dá origem a tudo que estava no seu ventre, causando dores terríveis. Cronos, então, esse primogênito de Gaia, se torna um deus super poderoso e começa a ter muito medo de alguém tomar o seu poder, porque ele assume o poder nessa ordem cósmica. E ele começa a comer todos os filhos que nascem da sua relação. Então, surgiu um filho de Cronos, ele fica, será que esse cara não vai tentar me depor? Será que essa moça não vai tentar me depor? E ele começa a engolir os próprios filhos. Só que uma deusa, com quem ele manteve uma relação, arma um estratagema para salvar um filho.
dá a ele uma pedra, dizendo, olha aqui, esse aqui é o filho recém-nascido. Ele come a pedra, Cronos come essa terra, e essa deusa protege, então, o seu primogênito também, chamado Zeus. E Zeus, então, vai ser criado à parte, longe das ameaças do pai Cronos. Zeus, já mais maduro, começa a articular uma vingança contra o pai que queria tê-lo engolido. Se não fosse a mãe, teria engolido ele, né? E dá a ele um vomitório. Ele vomita os filhos que ele havia comido anteriormente, e Zeus então passa a ser o chefe desses filhos então que são postos para fora, né? São vomitados por Cronos, e então estabelece um exército agora dos deuses olímpicos contra os titãs, que então entram num grande embate, e os deuses do Olimpo, capitaneados por Zeus, vencem essa batalha. E Zeus então se torna o deus dos deuses, um deus justíssimo, um deus que estabelece uma estrutura orgânica nesse cosmos a partir do seu poderio ancorado no raio, não é? Com essa vitória épica, é solicitado a Zeus que ele dê origem às musas para celebrar as histórias e as grandes aventuras pelas quais esses deuses passaram e o modo como essa nova estrutura cosmológica se estabeleceu. Então, ele faz amor com Mnemosine, que é a deusa da memória, daí vem memória, recurso mnemônico, não é isso? A gente usa esse termo grego até hoje, recurso mnemônico, aquele recurso que ajuda a memória. Então ele vai a Mnemosine e fecunda Mnemosine, que dá origem a 9 musas, que passam então cada uma a representar uma dimensão da arte da celebração. Evocava exatamente a musa da memória, que então cantava para ele, e ele simplesmente retransmitia esses grandes feitos, os feitos heróicos de tempos antepassados. Então as musas são essas potências criadoras nascidas de Zeus para celebrar os grandes feitos de tempos imemoriais. E é muito interessante como que essa linguagem mítico-religiosa ficou impregnada nas primeiras dimensões da filosofia. Quando Parmênides começa a fazer filosofia lá no mundo pré-socrático, você vê o poema de Parmênides começa com uma evocação às musas. Canta, ó musa da verdade. Mas veja, não se trata mais de poesia épica no sentido de mito religioso. Passa-se a fazer filosofia, mas a linguagem ainda da filosofia estava em construção, então a linguagem mítico-religiosa ainda estava impregnada no começo da história da filosofia. É uma coisa absolutamente bela.